Oi, gente, tudo bem? Mais um Bug do Millennial no ar, podcast aqui do jornal Media Max. Hoje, mais uma segunda-feira quente, tal da frente fria que ia chegar em Campo Grande, passou ali pelo lado ali, não veio. Mas que bom também, que fim de semana tava gostoso. Hoje, a gente está recebendo aqui no Media Max, no Bug do Millennial, a cantora, compositora, atriz, modelo e muito mais coisa ainda, Renata Senna. Obrigado, viu, Renata? Obrigada eu pelo convite. A Renata, que é portuguesa, brasileira. Já é naturalizada, Ah, Renata? desde pequenininha. Minha mãe é brasileira. Ah, tá, isso. Isso mato-grossense também, que tá aqui, né, há um tempo. Considero já sul-mato-grossense. E já mora aqui em Campo Grande, né, há algum tempo, se formou aqui, tem a sua carreira aqui, mas também, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui, Renata. A honra é toda minha, de verdade. Bom, eu queria começar, então, contando um pouco dessa história, assim, né, de como você, da sua relação com Portugal e dessa sua relação com o Brasil. Como é que foi, se houve essa transição desde pequena, né? Você tem a mãe brasileira, mas nasceu em Portugal Nasci. e viveu lá, né, durante muitos anos, depois veio pra cá, né? Uhum. Então, na verdade, meus pais se conheceram no Rio de Janeiro. Uhum. Minha mãe brasileira, meu pai português. E aí foi aquela paixão avassaladora. Belo cenário para se apaixonar, né? Um belo cenário. Pensa, Rio de Janeiro, anos 80 para Nossa, aham. 90. Música fantástica. Uhum. E aí, bom, se apaixonaram e tal. Minha mãe acabou indo para Portugal. Eles ainda curtiram a vida um tempão, assim, de Uhum. boa, antes de ter filho. E eu nasci em Lisboa. Uhum. Aí cresci em Cascais, que é dentro de Sim. Lisboa, mas é uma vila, assim, de praia, de Uhum. surf e Ah, tal. eu tenho um amigo que mora em Cascais, Ai, lá é né? lindo, lindo. Você tem Eu que vejo ir. as fotos. Tem que Irei. ir, tem que ir. E aí eu cresci lá até os 16, assim. Cresci num berço bem privilegiado, assim, Uhum. muito acesso. E aí minha vida teve uma ruptura gigante de tudo, passei a nada. E aí Uhum. fui morar no Rio de Janeiro. Você fala, sem dar detalhes, mas uma questão financeira, foi isso? Ah, Também, tá. também. Foi tipo muitas perdas, a Aham. questão financeira veio como consequência. Uhum. E a nossa vida mudou total, nosso estilo de vida Sim, mudou entendo. muito. E daí minha avó, que é gaúcha, morava no Rio de Janeiro. Uhum. E ela acabou acolhendo a gente foi pra lá, eu fui estudar em escola pública no Rio de Janeiro, muito Uhum. perto da Rocinha, conhecendo uma realidade que eu jamais tinha me Meu Deus, deparado. você mudou de país, mas de um jeito muito drástico, né? Muito drástico. Mas, assim, apesar das dores e tal, foi uma experiência que me refez, me ressignificou em vários aspectos, porque eu me tornei uma pessoa mais profunda, eu acho, com uma Uhum. perspectiva de vida Com mais mais camadas, né? ampla. E com uma compreensão social e brasileira, que eu acho que muitos brasileiros não têm, Uhum. sabe? Tipo, de saber o que está nas profundezas das classes, da luta, da questão racial, porque os meus amigos todos eram negros, todos Uhum. eram pobres, então, tipo, e são meus amores, Uhum. assim. Então eu entendi, não da mesma forma que eles, né, Sim, mas claro. entendi muito as lutas deles, e isso me fortaleceu. E, e daí eu vim para Campo Grande, Uhum. meu avô, Mas você enfim, ficou quanto tempo no no Rio de Rio, Janeiro? Aham. 3 anos e Mas pouco, foi tipo 3 anos ensino e médio, meio. assim? O que que foi? Foi ensino médio. Fiz ensino médio E lá. adolescência é um período muito maluco da nossa vida, assim, né? Que a gente se transforma muito rápido, né? Tem acesso a muitas coisas também novas, assim, né? Imagino que foi um turbilhão, assim, bastante, né? Pra sua vida. Não, demais, demais. Mudar de país, de cultura, de referência. Tipo, Uhum. também eu não tinha qualquer possibilidade naquela época de ter ligação com o meu país, tipo, de ir visitar e tal, pela Uhum. minha realidade, né? Então Uhum. foi aquele corte abrupto. E aí é muito louco como o nosso cérebro, ele tem autodefesas. Então, Uhum. eu lembro que na época eu comecei a ter um problema meio de memória, porque meio Naturalmente, uhum. pra eu não estar presa à minha realidade base e ficar ali sofrendo e tal, como se meu cérebro tivesse me dado uma martelada e falou: a Uhum. partir de agora é estaca zero, Uhum. vai. E foi E assim.
o carioca, ele tem uma personalidade muito própria também, assim, né? Ele tem... Você tá acostumada porque você tem sua mãe, né? Mas, assim, esse ser carioca, esse jeito super expansivo, né? O brasileiro, como um todo, a gente é muito caloroso e, às vezes, a gente é muito tênue ali entre a gente querer ser próximo e a gente, digamos assim, invadir a sua intimidade ou querer saber demais da sua vida ou ser folgado demais. Às vezes, alguns limites que podem ser ultrapassados, né? Para você, o que eu imagino, não sei o que você acha, eu já morei um tempo na Europa, mas assim, que o europeu não tem muito, né? Existem mais limites nas relações interpessoais e tudo mais. Você reparou um pouco nisso ou para você não foi? Demais. Nossa, lá em Portugal, por exemplo, para construir uma amizade genuína, são muitos anos, né? Uma coisa que demora para ser consolidada, mas depois que é consolidada, aquela pessoa é sua amiga para o resto da vida. Mas existe esse distanciamento. Só que eu também nunca fui tão portuguesa, por ser filha de mãe brasileira. Então, até na escola, crescendo lá e tal, as crianças falavam que eu era, tipo, mais aberta do que o normal, que eu era mais comunicativa. Você sempre transitou muito bem entre esses... Essas duas realidades. E eu gosto muito... Não, obviamente, existem pessoas que não nos agradam tanto que a gente cruza na vida, mas, em geral, eu me identifico bastante com o jeito do carioca de ser, assim, mais de boa, mais aberto, mais brincalhão. Sim. E também, assim, eu tive muita sorte, porque os meus amigos eram pessoas, tipo, incríveis, muito sensíveis. Te acolheram, real. Me acolheram muito. E são pessoas com sentimentos muito profundos. São sempre relacionados à arte, de alguma forma, né? E aí isso acaba pegando. Aí eu senti, quando eu vim para Campo Grande, senti o choque, assim. Porque eu demorei para me adaptar ao Rio. Aí me adaptei ao Rio, vim pra cá. Pensei assim, pô, Campo Grande é muito menor do que o Rio, vai ser facinho, né? Vim com essa expectativa. Lê do engano. Foi. Mas assim, eu amo Campo Grande, mas foi uma cidade que eu demorei pra conseguir criar vínculos. Sim. Eu acho que as pessoas tinham uma coisa meio de eu ser um estranho no ninho, sabe? Outra mas eu cultura. imagino que deva ser por motivos diferentes, né? A razão pela qual o europeu, o português, tem mais dificuldade em consolidar uma amizade e o nosso motivo aqui em Campo Grande, né? Tipo, lá é por uma questão cultural real, assim, né? Eu tenho esse amigo que eu citei rapidamente, ele nasceu no Brasil, o pai dele é português e a mãe dele brasileira, lá de Fortaleza, Pernambuco. E aí, ele foi criado aqui no Brasil, tal, e o pai dele também, por uma questão de perdas e tal, voltou para Portugal. E foi para Cascais, de onde eles são. E ele fez o caminho inverso. Ele foi para Portugal e lá ele não se adaptou. Ele morou 4 anos na Europa e ficou lá um tempo e voltou porque a maior reclamação dele, a dificuldade dele, enfim, foi na questão das amizades. Ele não conseguiu se desvincular dos amigos que ele tinha no Brasil, que ele julgava serem bons amigos, que ele tinha boas relações, que tinha mantido um laço muito consolidado, e não conseguiu fazer nenhum tipo de amizade igual a essa em Portugal. E é uma questão que pra gente brasileira é difícil mesmo, né? Assim, saber lidar com isso, né? Não, demais. E assim, dependendo da região lá, realmente é muito difícil fazer amizade. Se bem que eu senti isso, eu voltei pra lá em 2018. E eu senti que as pessoas estavam mais abertas, que as pessoas estavam um pouco mais comunicativas. Claro que se você fala com aquele senhorzinho velhinho do restaurante e tal, ele vai carregar tudo isso, toda a parte de preconceito, toda a parte antissocial e tal, da cultura, até porque Portugal teve uma ditadura tardia, né? Então eu acho que as pessoas se reprimiram muito e não tem esse... o brasileiro é impressionante, você está em qualquer lugar do mundo, você reconhece um brasileiro a quilômetros de distância. Você olha e você fala, pô, povo alegre, resiliente, normalmente bonito, né? Um povo que se arruma e tal. Você sempre sabe quando é brasileiro. Povo que se arruma. Um povo que se arruma. Isso é verdade, um povo bonito. E daí você já tinha contato com a arte desde cedo? Como é que é a música na sua vida e outros tipos de expressões artísticas que você tinha contato? Então, minha mãe, ela era muito musical, sempre foi. E ela tocava violão. E aí eu lembro que nas poucas vezes que faltava luz lá em casa e tal,
Pra mim era uma experiência incrível, eu achava que era meio medieval. Aí eu pegava umas velas, acendia, e a minha mãe ficava tocando bossa nova, e eu amava. Nossa, quando faltava luz era a alegria da minha vida, porque era muito longe da minha realidade. Eu realmente tinha outras condições, e até coisas de tomar banho de balde, eu achava muito divertido. White people problems. Tipo, romantizando o perrengue. Não, tá certo, a gente, né, faz da limonada o limão. Não, da limonada o limão. Faz o limão a limonada. Exato. Ou taca na cara dos outros. Pode ser também, depende do seu temperamento. Mas eu acho que aquilo mexeu muito, assim, com a minha infância. Eu estudei numa escola inglesa. E os ingleses têm essa parte artística muito forte, tipo, muitos musicais, né? Faz parte da cultura. É tipo a arte com disciplina. Então, tudo muito organizado, os horários e não sei o que, não sei o que. Só que eu era muito tímida, muito tímida. Eu lembro a primeira vez que eu cantei em público, até a minha bochecha tremia, assim. Imagino. E eu sempre quis ser cantora. E aí eu lembro que meu pai dizia... Mas você cantava em casa, você cantarolava com sua mãe e tal? Não, desde pequena, desde os 6 anos de idade eu já cantava, mas meio escondida, assim, das pessoas, porque eu tinha muita vergonha. E aí meu pai ficava falando, você não quer ser cantora? Então você tem que perder esse medo e tal. Aí eu fui fazer umas aulinhas de canto, mais para soltar essa vergonha do que necessariamente a técnica, porque eu era muito novinha, não tinha nem essa sagacidade. E aí no processo de vir para o Brasil e tal, eu acabei perdendo muito tempo, né, com questões de sobrevivência, com questões de superar os problemas. Então não pude me dedicar muito. Aí quando eu vim para Campo Grande, eu quis, assim, eu tive um projeto de música eletrônica com um DJ. Rod, Aí a gente viajou. Foi muito legal, porque apesar de ser um estilo que eu não me identifico muito para cantar, né, que é a música eletrônica, a música eletrônica te força a mexer o corpo. Então, eu tinha que me mexer. Então, aquilo era um desafio a cada noite. Eu ia melhorando aos pouquinhos. Mas por que você veio pra Campo... Enfim, a gente pulou um pouquinho essa etapa, mas você veio do Rio pra cá por qual razão? Então, é que meu avô era militar, o pai da minha mãe, e era pernambucano. E aí, ele morou no Brasil inteiro, cada filho nasceu num estado. E nesse processo, uma tia minha ficou em Ponta Porã, teve filhos e tal, não sei o quê. E minha mãe morou 25 anos em Portugal. Então, tipo, meu avô foi envelhecendo e quis estar perto de alguma filha. E acabou vindo pra cá. E aí ele ficou bem doente. E minha mãe, né, que tinha passado muitos anos longe do pai, resolveu vir pra estar com ele, né? Aí ela achou que ia ser mais seguro pra gente estudar aqui, pra gente ter uma vida um pouco mais tranquila. E a gente acabou vindo pra cá. E aí, Campo Grande é bizarro, né? Porque Campo Grande tem uma água da arte, da criatividade incrível. Tipo, tem pessoas existe uma cena aqui muito legal, sim, eu também acho, verdade. É impressionante, eu não sei o que é. Tipo, por exemplo, lá fora a gente tem uma vida mais dinâmica do que aqui. Não dá pra questionar isso. Tem realmente. Aqui a vida é um pouco mais pacata e tal. Mas as pessoas são muito criativas, muito talentosas. E aquilo foi inspirador pra mim. Foi tipo uma viagem de... Um motor te impulsionou, né? De alguma forma. Demais. E aí eu me movo muito a desafios. Aí eu vejo as minhas dificuldades e me desafio e vou fazendo. Coach Renata Sena. Coach Renata Sena, mas é comigo mesmo, assim, total. E aí eu fui me desafiando. Aí depois do Road eu tive um projeto com o Arthur Rosta, meio de bossa nova MPB. Aí voltei para Portugal, aí resolvi que eu ia vencer mais a minha timidez cantando, tipo, no centro de Lisboa, com uma menina do rock, que ela tocava guitarra, e a gente ficava lá com um chapeuzinho para pegar umas moedas. Ah, é? E rolou? Rolou super. E era muito legal, era isso, de me desafiar. Pô, tem vitrine maior do que, tipo, o centro de Lisboa, na high season, tipo... Lisboa é um... Assim, eu imagino que sim, mas qual a dimensão disso? Lisboa é uma cidade que respira, tem muita coisa legal lá, de cultura, assim, como é que é a cena artística de Lisboa? Nossa, demais. Lisboa, primeiro, ao longo dos anos depois da crise, se tornou tipo uma metrópole mundial. Todo mundo quer morar em Lisboa, quer ir para Lisboa. Brasil, muitos brasileiros, inclusive, né? Muitos franceses também, muitos holandeses, ingleses, porque o custo de vida ainda é mais baixo do que nesses outros países. Então, tipo, tem muita arte. Principalmente no verão, porque a Europa, você morou lá, né? Você deve saber que, tipo, no inverno a galera fica meio depressona, assim.
Aí vai chegando a primavera, vai animando. Aí no verão tá todo mundo É uma, explosivo, as assim. pessoas ficam incubadas, né? E Ficam. daí até chegar o momento do ápice, que é o verão, né? Exato, aí a arte, no verão principalmente, ela, tipo, tá em todos os lugares. São festivais incríveis, é arte de rua. É muito legal, assim. Eu sinto falta disso, inclusive. Aqui a gente não tem nem, assim, é muito difícil e as pessoas estranham artistas de rua, né? Em Campo Grande, principalmente, né? Não é uma coisa muito comum, assim, né? A gente não vê muito. E quando a gente vê, não é aquela coisa de a gente parar, olhar e ser da nossa índole lá e colocar ou ajudar, sabe? Não vejo muito isso aqui, né? É que aqui não tem, por exemplo, É. lá você anda a pé, né? Você vai para os lugares, tudo é Grandes muito praças, né, também. grandes praças, tudo perto, você sobe lá, desce, tá nos lugares. Aqui não, aqui é tudo de carro, tudo é longe. Aí você vem artista de rua, é no sinal do carro, você quer ir embora, né? Você não tá nem querendo assistir. É diferente, essa coisa do artista de rua na Europa é meio glamourizado, que nem tipo o Seu Jorge fazendo Maria som. Gadu, Maria quando ia Gadu. na França, né? Que ela, enfim, ela passou por vários lugares Ou também, a né? Marisa Monte na Itália. Pô, a Marisa Monte, tipo assim, Sim. uma princesa do Brasil, assim, mas que teve essa experiência e ela não era menos artista por causa disso, né? Então eu acho legal. Mas aqui tem essa cena forte. Aí eu fiquei me desafiando cada vez mais, eu tive vários projetos, voltei pra lá, tive essas experiências todas. Você voltou, você ficou quanto tempo aqui antes de ir pra lá? Eu fiquei 4 anos, que foi o período da faculdade, Aliás, Renata, minha colega jornalista. formada pela UCDB. Exatamente. E aí eu fiz aqui 4 anos e tal, e na primeira oportunidade eu fui. E fui sozinha, e foi muito bom. Foram 3 anos, assim. Seus pais ficaram aqui no Brasil? Sim, meu pai faleceu quando eu tinha 17, mas minha mãe ficou aqui com meu irmão. E aí eu quis, porque eu queria, tipo, sabe, recuperar as minhas origens, mas com uma outra cabeça. De volta para a minha casa. Você conhece esse quadro? Não. Você conhece o Gugu? Muito superficialmente. Gugu, o apresentador lendário aqui, enfim, do Brasil. E ele tinha um quadro no Domingo Legal chamado De Volta para a Minha Casa, em que ele pegava pessoas que moravam em São Paulo. Geralmente eram nordestinos, retirantes, né? Que queriam voltar para casa. E ele fazia todo um auê em cima dessa volta das pessoas para casa. Aí fazia uma matéria e tudo mais, e as pessoas mostravam elas voltando para casa. Ai, bonitinho, É uma né? referência nostálgica. Não, eu sou aquela pessoa, tipo assim, qualquer referência dos anos 80, 90 do Brasil, tirando, tipo, né, sei lá, Legião Urbana e os tal. mais clichês. Os mais clichês. Eu não sei nada, é muito engraçado. Os amigos às vezes comentam, riem de umas coisas. Existe todo um passado no Brasil que você não pegou. Tipo, pagode dos anos 90. Nossa, quando junta festa de pagode, eu odeio. Eu me sinto a pessoa mais deslocada do planeta. Porque todo mundo sabe as dancinhas. Pagode, axé dos anos 90. Axé. Menina, axé dos anos 90, maluquice. Eu não me encaixo. Eu fico tipo, gente, quando é que a gente vai Você não tocar sabe o dançar um rock? axézão, Renata? Não sei. Não dá. Eu fico esperando acabar e surgir uma coisa que todo mundo fala. E só você se diverte daí. Só eu me divirto. O que no carnaval é impossível, né? Senão vai rolar. Não, mas é que no É que tem música carnaval- recente, No carnaval você perde os critérios. Exatamente. Né? Pra tudo, Pra né? tudo. Inclusive. Então tudo tá valendo. O axé você inventa, não sabe a coreografia, inventa. Você, nesse período em que você não morou aqui, mas, enfim, morou em Portugal, você vinha visitar o Brasil ou não? Cheguei a vir 2 vezes, via minha mãe e tal, e era muito legal, porque eu tava muito livre em Portugal, tipo, foi uma experiência que eu precisava, assim. Eu fiquei solteira, precisei, tipo, me conhecer melhor, eu nunca tinha tido a oportunidade de ficar sozinha, assim, olhar pra mim mesma. E aí viajei, foquei nos amigos, botava a galera no carro, a gente Nossa, ia que massa. pra praia, pra serra, ia pro sul, ia pro norte. Aí trabalhava, né? Aí quando eu saí de um job pro outro, eu resolvi que eu queria ir pra Ásia. Aí eu peguei uma mochilinha de backpacker e fui pra Ásia sozinha. Que país asiático? Pra Ásia. Não, eu fui pra Indonésia e pra Tailândia. Só que eu escolhi 2 países porque eu queria conhecer bem, assim, com o tempo. E aí foi legal? incrível. Que tal a Indonésia? A Indonésia eu moraria super, assim, moraria demais.
Porque tem uma coisa, eles são hindus em Bali, né? Porque é o maior arquipélago, um dos maiores do mundo. Nas outras ilhas, eles são muçulmanos, só que em Bali eles são hindus. E aí eles têm uma forma de lidar com a vida muito bonita. Eles têm uns templinhos, assim, em casa, e eles dão, sei lá, colocam flores para os deuses e frutas e tal, e honram a cultura. E acreditam em karma. Eu acho legal, assim. Sei lá, são muito carinhosos, muito afetuosos. Tem um esoterismo, assim, um pouco, assim, né? Tem. Mas daí você juntou uma grana e foi, ou você trabalhava nesses lugares? Não, eu trabalhei um tempo numa empresa na parte de marketing, juntei uma grana e fui. Só que aí lá eu ia meio cantando em alguns hostels e tal. Viagem de itinerante aventureira, né? Fiz amigos do mundo todo, foi muito legal, foi uma experiência foda. E a Tailândia, incrível, ao nível de natureza, meu Deus, é tipo um Brasil sem ser explorado, sabe? Não em Bangkok, obviamente, mas no norte e ali no sul, Khao Sok e tal, tipo, muito lindo. Elefantes. Elefante, cara, queria... Nunca vi... Eu nunca vi um elefante. Nunca? Eu nunca vi. Deve ser legal. E daí desse rolê, você voltou para Portugal ou daí você veio pro Brasil? Não, aí eu voltei para Portugal. Eu morava com duas amigas lá. Era a Renata, que tem o mesmo nome que eu, minha xará, e a Lau. E a gente era, tipo, sei lá, 3 melhores amigas num apartamento em Lisboa. Nossa, foi um período muito bom. Ressignificou muito família pra mim, porque entre a gente era uma coisa muito sintonizada. Sabe, a gente tinha uma coisa natural, instintiva, de uma vez na semana sentar e falava assim, ó... Essa semana, eu acho que eu acabei pegando mais pesado do que você nas funções da casa. Aí a outra falava... Sincerão. Mas com carinho. A outra falava, é verdade, me desculpa, eu não estava muito bem. Aí todo mundo se unia, fazia, a gente, sei lá, era muito foda. Mas, cara, tipo, você como é que você ter contato, assim, existem pessoas que são muito conectadas com suas raízes, né? Não se vê, assim, saindo, morando em outros lugares, assim, muito conectado com a família também. Inclusive eu sou assim, eu não me vejo longe dos meus pais, eu acho. Tem uma coisa que eu tenho medo desse ato, por exemplo, você contou da sua mãe, né? São 25 anos longe, né? É tipo uma vida, né? Que você fica longe de uma pessoa que é importante pra você e de repente você volta, ela já é outra pessoa, enfim. Me dá um pouco de pânico isso. Mas você tem essas experiências, né? Você vive desde pequeno num ambiente cosmopolita e tal. E você tá aqui, como é que é? Você se vê, assim, parada num lugar ou você quer, tipo, ganhar o mundo de novo, assim? Assim, eu acho que a gente é muito reflexo da nossa história, né? E eu, como sou taurina, como você, no início das mudanças, eu comecei a mudar de casa com 9 anos. Eu já morei em 21 casas. Eu tenho 27. Caramba! Então, eu comecei a mudar de casa com essa idade. No início, eu sofria muito. Eu tinha muita dificuldade, assim, no início, de entender que agora uma nova vida, um novo ambiente, uma nova escola e aquela coisa de começar do zero. E eu acho que a minha mudança para o Rio, que foi uma coisa bem abrupta e não foi uma escolha, né? Foi uma consequência da vida. Eu não tinha o que fazer, eu tinha 16 anos, né? Então, tipo, você não tem autonomia nessa idade. Eu acho que foi uma coisa tão violenta, assim, na minha vida, que mudou muito o meu padrão de comportamento. Eu acho que eu me tornei uma pessoa facilmente adaptável, mas com uma certa dificuldade de criar raízes, realmente. Porque é que nem uma planta arrancada, né? Você acaba tendo que criar raízes onde você pode. Sim. Então, eu não sei, eu tenho Te traz uma facilidade, mas, por outro lado, te traz uma facilidade para mudar de novo também, né? Total, quando eu sinto que eu tô criando raiz demais, aquilo já me assusta um pouco. Eu já fico, opa, será que esse é o meu lugar? Essa coisa do lugar é complicada para mim. Tipo, por exemplo, Campo Grande é uma cidade que eu vim adulta. Então, eu não tenho um vínculo afetivo como, por exemplo, você tem. Ou muitas pessoas que são daqui vão embora, mas voltam, porque aqui a terra prende, né? E aqui tem uma coisa da família. E eu não tive muito isso, né? Minha história foi de um outro jeito, foi por um outro caminho. Então, eu procuro viver mais o presente, tipo, um dia de cada vez, porque eu acho que me ajuda. E aí eu vou, né? A vida vai acontecendo também, fora dos nossos planos. Eu quero voltar para perto do mar, por exemplo. Esse é um plano que eu tenho. Agora, qual mar? Não sei. Haja mar, né? Tem muito mar. Muito mar. O Brasil, né? Pelo amor de Deus. Pois é.
Então, as hipóteses são várias. É claro que sim, eu posso falar também desse jeito, porque hoje eu tenho 27 anos, né? Eu não sinto tanto peso de ter que ter uma família agora. Pelo menos não até os 32. Então eu tenho tempo ainda para me organizar. Eu Mas tava fazendo as talvez. contas da sua idade que você tinha falado, quando você nasceu. Mas eu acho que depois, talvez eu sinta a necessidade de firmar, de fato, em algum lugar. Eu acho que é realmente isso que você falou, né? É difícil traçar esse plano de vontades, assim. A gente tem várias vontades na nossa vida, né? Mas a gente é o que a gente é, né? A gente é o que a gente consegue ser, o que a vida dá, a gente abraça, assim, né? Você falou do mar, você tem uma música, né? Tenho. Omar. Omar, é. Então, eu cresci no meio náutico total. Meu pai navegava a minha infância toda, desde da barriga eu naveguei. E eu tenho uma coisa louca pelo mar, assim. Mexe comigo, me emociona. E é muito louco, porque depois que eu perdi meu pai, o mar virou o meu lugar de conexão com ele. Então, quando eu tô perto do mar, eu sinto que eu também tô perto dele. É muito louco, assim. E eu sinto falta, muita falta. Campo Grande foi a primeira cidade que eu morei sem mar. Todo Campo Grande sente falta de mar. Pois é. E é muito louco, no início eu andava, porque eu nunca morei longe. Tipo assim, eu ir pro mar era, sei lá, pegar o carro, a bike ou a ir a pé e estar no mar. E aqui eu andava de carro e o mar nunca chegava, né? E eu ficava tipo, gente, como? De avião, assim? dependendo, demora muito. Então é estranho isso pra mim, tipo, de olhar pro lado e não ter o mar. Menina, assim. se tu pegar uma bicicleta agora e procurar o mar, aposto que você não chega no mar. Não, tem que estar muito Morre em antes. Nárnia pra eu enxergar o mar, só se for. Exatamente. Mas é muito louco isso também, né? Porque tem uma poesia muito bonita no mar também, né? É um ambiente, é um lugar muito bonito, assim, muito poético, né? É bonito, a água, a imensidão e tudo mais, assim, né? O som, né, pra mim traz paz, assim. Uhum. Então é isso, apesar de estar longe, eu vou criando algumas músicas que me remetem ao mar. No Rio não sei se é muita paz o mar do Rio de Janeiro capital, né? Que é vendedor ambulante, Não, mas e lá as tem lugares ondas- lindos também. Não, tem, principalmente na região dos lagos, né? Mas ali Rio, Zona Sul, tem umas ondas, assim, bizarramente fortes que te levam pro além, assim. Então, Toda a sua meditação, toda a sua presença no mar, se tu toma um caldo, nunca mais volta. já sai do mar sem biquíni e tal, que paz que aguenta isso, né? Fica lá. Gritando já, meu Deus, meu Deus. É verdade. Exato. Mas quando você fala, essa música tem relação com seu pai? Tem. Essa música, ela fala... Na verdade, essa música eu compus assim que ele faleceu. E ela era para ser um fado, que é o estilo de música típico, né? Português. Só que, ao longo dos anos, eu não tinha criado uma melodia exata. Eu tinha algumas ideias de melodia. E ao longo dos anos eu fui achando muito triste, sabe? O fado tem uma melancolia muito... Eu ia falar disso, eu acho muito bonito. É lindo. Meio melancólico, É lindo, mas a letra, tipo, sabe, no início, quando você perde alguém, o luto é avassalador. Mas com os anos, você vai aprendendo a transformar isso numa saudade, numa gratidão. E eu olhava para aquela letra e pensava, meu Deus do céu, eu vou morrer cantando essa música. Eu não acabo ela. Eu não acabo, eu vou morrer cantando essa música, porque ela é muito densa. E aí eu resolvi que eu ia mudar, eu ia torná-la um ato de gratidão e amor e tal. E aí ela se tornou uma bossa fado. Tipo, uma bossa com fado. Uma bossa fado. A quinta série bateu forte! Ela virou uma bossa fado, um fado bossa, enfim. E aí ela fala sobre isso, sobre a gente navegar, sobre a conexão com o mar e tal. Então, ela é uma homenagem. Você ouve muito fado? Ouço, mas eu gosto mais de mulheres fadistas. E eu tenho algumas preferidas, assim. Tipo, a Amália Rodrigues, que não tem como não falar dela. A Carminha, que eu acho que tem um timbre maravilhoso. A Teresa Salgueiro. Algumas específicas, assim. Lá em Portugal, qual é a do fado em Portugal? É coisa de brasileiro? É coisa de gente que não mora lá? Ou lá realmente é uma coisa massificada, assim? Não é massificado. Tem uma cena do fado grande, tradicional, enraizada e tal na cultura, mas é nichada. Tem fados clássicos, assim? Coisas que todo mundo português sabe cantar, alguma coisa?
tem fados que todo mundo conhece, Aham. principalmente a Amália Rodrigues, que faz parte da história do país, né? Mas é um estilo que a massa não consome. A massa portuguesa consome muito música brasileira e norte-americana. Tipo, são os dois extremos. Mas a música brasileira pop ou a música brasileira não pop? Os dois. Hoje em dia, Portugal consome muito funk, faz as dancinhas do TikTok. Eu falo, funk tem que ser nosso K-pop. O funk é o K-pop. Nossa propaganda. Total. Mas também escutam muito Caetano Veloso, Gil, né? Tipo, essa galera mais... Tem algum fado aí que você pode, a capela, cantar um pedacinho? Agora? Nesse ar? Tudo bem. Deixa eu pensar. Vai ser bem feio se você recusar. Tudo bem. Sabe aquele momento que te falam pra você cantar e te dar um branco? Deixa eu ver aqui, rapidão. Vamos voltar pro fado depois? Vamos voltar pro fado depois. Aqui uma música. Mas eu queria te perguntar, então, aproveitando, se você vê alguma relação, você canta MPB, o seu estilo, digamos, guia. Não que você só cante isso. Imagino que tem uma mescla muito grande de estilos musicais na sua música, na sua arte e tal. Mas como é que você vê essa relação entre a MPB, né, a música popular brasileira, que o nome é muito literal, é nossa, né? Porque, assim, a concepção vem da cultura brasileira, com a música portuguesa, e principalmente essa música tradicional de Portugal, assim. Então, quando eu decidi que seria MPB, eu nunca tive a intenção de cantar como uma brasileira da MPB. Tipo, porque eu acho assim, a gente tem que usar os nossos diferenciais para construir o que a gente quiser construir, né? Porque a autenticidade, na minha opinião, é o que pega. E aí eu quis usar essa coisa de ser luso-brasileira mesmo. Cantar um MPB, mas na voz ter uma certa leve entonação que remeta ao fado. Ter também a guitarra portuguesa, que eu trouxe para algumas das minhas músicas. Omar, por exemplo, tem guitarra portuguesa. Dois Mundos, que eu não lancei ainda, tem guitarra portuguesa. Então eu quis... Às vezes as pessoas falam para mim, mas você tem que, sei lá, suavizar mais o que você está cantando, porque a bossa nova, por exemplo, é muito suave, né? É aquela coisa assim, mais de ninar, até tipo, a voz, um carinhozinho, mocinha, né? E aí eu sempre falo para a pessoa, mas eu não tenho intenção de suavizar, porque eu não quero ser uma cantora de bossa nova, uma cantora de MPB. Eu quero mesmo cantar uma coisa que fica no meio, o in-between, assim. Uma intersecção, né, entre as duas coisas. Exato. Então, eu acho que, tipo, nós somos um mix de referências. Eu escutei muita coisa norte-americana na minha vida, espanhola, portuguesa, brasileira, e eu acho que tudo isso entra. Inclusive, eu vou ter um show do Som da Concha, dia 20 de novembro, ainda falta um tempo. Mas eu quero trazer justamente isso, essa coisa meio cigana, da minha vida, né? De ter sido meio itinerante por aí, e trazer isso pra música. Tipo, você já viu as sevilhanas? Elas têm uma coisa tão cigana, assim, na voz delas. Eu acho bonito. Acho que é um grito de liberdade, assim. Então, eu ia te perguntar isso, porque você tem a música também, A Deusa, né? Que me parece, aí eu sei que vai me dizer, mas uma coisa, tem um empoderamento ali muito grande na letra da música e tudo mais. Aliás, você compunha desde quando? Desde que idade, assim? Não, começou recente o meu processo de composição. Foi, tipo, no início da pandemia. Aí todo mundo na pandemia ficou tão introspectivo que o que você não sabia que você era capaz de fazer, você ficou sabendo, né? Tirou de dentro. E aí eu tinha muitas... Eu não sabia que eu era capaz de ficar em casa tanto tempo. Em casa? Pois é. E eu comecei a escrever muitas letras. E aí a melodia, algumas vinham pra mim, e outras eu complementei muito com meu melhor amigo, que é carioca, que é o Yuri. E ele entende muito. Ele olha pra mim, assim, que nem eu tô olhando pra você, e ele sabe que eu quero um acorde em ré com o dedilhado assim cigano, sei lá, por exemplo. Ele sabe. Então, a nossa linguagem musical era muito perfeita e a gente compôs um com o outro. Eu falo perfeita, não do ego da música ser perfeita. Eu sou perfeita, sem licença. Dá licença, gente, pelo amor de Deus. Pois é, então, a nossa harmonia era perfeita. E aí a gente criou essas músicas e tal.
E eu tenho mais para lançar agora, tô querendo lançar todas num EP, Ah, legal. porque tem uma história, né? Uhum. Tem um princípio, meio e fim. E algumas são de romance também. Histórias da minha vida, né? Sim, e daí você, mas essas composições, tipo, a partir de então, de que você fez a sua primeira música, agora você tem mais facilidade de compor, você se vê mais como compositora também. Bem mais, é uma coisa que tudo na vida você exercita, né? Sim. Tipo, eu antes era muito a teoria do dom, mas eu mudei. Não. Principalmente depois do musical do Mamma Mia que eu fiz, que a gente já chega lá, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Principalmente depois disso eu mudei. E a gente vai chegar no fado também, tá? Tá bom, tá bom. E eu mudei, eu acho que tudo que você faz repetidas vezes e se desafia e busca referências e escuta muita coisa, tipo, todo mundo é capaz, sabe? Uhum. Uns talvez tenham mais jeito para uma coisa mais visceral, outros para uma coisa mais soft e assim vai. E sem falar que as pessoas vão se transformando também ao longo do tempo, né? Tipo, gosta de falar sobre uma coisa e vai amadurecendo também, né? A sua capacidade de escrever e tudo mais. Imagino que vai muito nesse caminho também, né? Total, total. Para mim, o que eu priorizo é a verdade. É ser genuína, é ser autêntica, é contar a minha história. Então, por exemplo, se eu fosse vender as minhas composições para alguém, eu não sei se eu venderia. Porque são histórias tão pessoais, assim, tão da minha vida. Eu acho que esse comércio da composição, ele funciona mais em músicas menos autorais, né? A sua música é tão você que, imagina, você vai vender pra quem, né? Tipo, uma pessoa qualquer, um cara barbudão lá cantando a minha música. Eu fico tipo, caramba, nada a ver. Exato. Mas já rolou? Não, de te fazerem a proposta, eu digo. Não, justamente porque eu ainda não lancei todas as músicas e eu acho que elas são muito pessoais. Dá tempo, pessoal. Nossa, se for um cara barbudão, eu acho que eu vou recusar. Ficou a letra, façam a barba. Não, pode deixar a barba, eu só não quero cara barbudão cantando as minhas músicas. A pessoa tá querendo vender uma música e quer uma comissão também. Mentira. Seria um crime, imagina, né? A música autoral é autoral, né? Não tem... A sua e do seu... Todas são composição em parceria com ele, com seu amigo? Todas. As letras totalmente minhas, né? As melodias, nossas filhas. E daí você toca algum instrumento? Eu arranho o piano pouquinho, assim. Não é uma coisa que eu O que é um domine. ótimo instrumento para compor, né? Mas eu preciso voltar, porque faz falta. Às vezes vem tudo na minha cabeça, assim. Mas às vezes eu esqueço, né? Perco o timing de gravar ou de... Então, sei lá, eu preciso... Você tem o costume de anotar ideias, assim? Tipo, Tenho. Tem e anota? Tenho, mas as minhas composições sempre batem quando eu tô numa bad. Ah, é? Aí, tipo, é um desabafo. Bad beat, que nem diz a Bad beat. Da Duda. Eu adoro ela. Ela também tem um histórico de composição na merda, né? Assim, de compor quando tá mal e tudo mais. Total. E a dela, ela também não toca instrumento, né? Então, eu vi uma entrevista dela, ela falou essas duas coisas. Ela falou assim, eu tô começando a ficar com medo porque eu tô feliz há muito tempo, ela falou. E isso é um problema pra minha composição. E daí ela tava contando também como é que porque ela... O namorado dela Tomás. é o guitarrista dela, o produtor dela e tudo mais, né? Daí ela fala, eu quero um som mais tananina, mais aberto, mais feliz. Aí ele vai tentando interpretar. E tem que ter, realmente, né, uma sintonia muito grande para ele conseguir captar o que você quer dizer, né? Muito, meu Deus, esse foi o meu maior desafio em estúdio. Porque eu compus eu sou muito visual, né? Não sei se é porque eu sou do jornalismo, tem essa coisa meio audiovisual. Então eu componho, eu já imagino a cor, eu imagino o cenário, eu imagino o sentimento, eu imagino um monte de coisa que, tipo, eu não consigo explicar. Então, eu cheguei, por exemplo, Deusa, eu cheguei para os meninos no estúdio que não tinham qualquer referência daquilo e eu falei assim, eu quero esse som como mulheres andando à volta da fogueira e tal, e a minha referência é visual. Então, como eu explico isso sonoramente? E a cara de pânico das pessoas ao seu redor. E eles assim, tipo, tá, mas... Isso significa o quê? Eu anotei fogueira, você anotou o quê? Exato, pra mim fazia todo sentido. Tipo assim, mulheres à volta da Gente, que fogueira, óbvio, gente. A fogueira essa coisa xamânica, né? Referência, tipo, meio peruana, meio
Então, pra mim, meio celta, meio peruano, pra mim fazia sentido pra eles que não... Meio celta, meio Meio peruano. Sim, pra você só. E a fogueira e a cigana. Só. Então, Deu certo, afinal. Né? Deu certo. Com Ainda muita bem. insistência. Tadinhos, eles muito me aturaram. Mas eu amo. Tenho uma amizade profunda, assim. No final do processo, eu acabei muito meio que produzindo junto, né? Eu ficava no estúdio 6 horas por dia com fralda. E a gente ia experimentando tudo, né? Não, agora bota a flauta não sei o quê, agora a flauta não sei o quê. E a gente na brisa do som, assim. É muito bom. E esse processo todo, eu acho que é uma das coisas mais legais quando você vê a sua arte, a sua... É quase como uma prole mesmo, né? Uma coisa que você vai criando, e nasce de você, né? De dentro de você, real, assim, né? E ver isso pronto, e com as pessoas se empolgando com o seu trabalho, imagino que deve ser bem massa isso também, né? Ah, demais, demais. Eu ainda sinto que eu preciso ter uma melhor estratégia para chegar nas pessoas. Tipo, essa questão do pós-lançamento. Né? Porque muita gente fala do pré-lançamento, mas o pós-lançamento é onde você tem que ter mais investimento e tal. E eu tô Pra divulgar e tal. para divulgar. E eu tô começando a entender isso agora. Então, eu acho que eu perdi um pouco. Não vou dizer que eu perdi o timing, porque eu ainda vou lançar o EP, né? Sim. Com as músicas todas. Ah, mas você tá aprendendo também, né? Lidar com isso e tudo mais. E a gente que faz tudo mais por conta, assim, né? O processo não é tão imediato. É diferente chegar um cara lá e dizer, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. E sua música vai estar em tal e tal lugar também, né? Exato. Tantas pessoas vão te ouvir. Seu Mas você acha que a sua música é uma música de nicho? Eu acho. É. Mas eu acho, tipo assim, eu não tenho a ambição de ser uma Anitta da vida, uma Luísa Sonza da vida. Eu seria muito satisfeita se eu tivesse um nicho fiel, leal, de preferência metade na Europa, metade no Brasil, e eu viajasse, fizesse os shows mais intimistas mesmo, mais emotivos. Mas você compõe em inglês também ou só em português? Também. Eu agora tô querendo lançar um próximo trabalho, não esse EP, né? Um outro em português de Portugal, por exemplo, porque eu acho que, pô, tem coisa mais verdadeira do que isso, verdade. né? E aí depois, quem sabe, um em inglês e espanhol, uma coisa assim meio misturada. Celta, fica aí uma Celta, dica. por que não, pô? Uma coisa, um espanhol mais puxado pro peruano também. Aparece a Renata com aquela flautinha. Com um CDzinho, né? Os flautas já te ofereceram? Já. Fazendo a Renata na versões, Praça da Bolívia. Fazendo versões. Tem um pessoal participando aqui com a gente na live, dando alô. Hello. A Newslener Santos, mandando uma deusa, como diz a própria música dela, perfeita. Sua fã. Ela é do musical, maravilhosa. Mônica também, mandando um abraço. A Eliane, nossa, eu não sei sobrenome, nunca falaria sobrenome. Schneider Pontes. Ela mentiu. Esse não é o nome dela, ela mentiu. Da Mata do Jacinto, mandando um abraço também. Obrigado, gente. A Luciana Monges também. Você falou do seu sotaque, você adaptou o seu sotaque. Assim, o seu sotaque era português de Portugal real, quando você chegou aqui, né? Real. Você foi se adaptando, assim? Não, em casa e com amigos de lá, eu sou portuguesa, normal. Com o cachorro, com a minha mãe, com o meu irmão. Mas... Como que é o nome do seu cachorro? Ozzy Osbourne. E é um só. A sua cara de choque, tipo... Ela jogou um Black Sabbath aqui ainda no meio do negócio, tá bom. Muito engraçada essa reação. Eu achei que ela ia falar outra coisa, do Ozzy Osbourne, não sei o que lá. A pessoa mais patricinha do mundo, Lessie. Né? Lessie. Não, era... Eu tive a minha fase roqueira. Espírito da Morte. Caveira... Ai, que ridículo. Não, eu tive a minha fase emo, a minha fase do rock, a minha fase mais... E o Ozzy, então, tá durando, né? O Ozzy tá. Não, eu nem meu bebê da mamãe. Eu sou a louca dos pets. Eu vejo cachorro na rua, eu quero levar todos pra casa. Mas ainda bem, né? Não ainda leva, bem... né? Não. Alguns eu ajudo a encontrar um lar e tal, mas outros eu não consigo. Realmente. É uma questão em Campo Grande, viu? Tem muitos pets abandonados. No meu bairro, gatos. Muitos gatos. Tadinhos.
Pois é. Então Mas é isso. daí você falou que fala com seus amigos e tal. É. Mas como é que você mudou isso? Porque eu acho que é mais difícil, né? Porque é próxima a língua, é a mesma língua, quer dizer, é próxima, é a mesma língua, mas a realização dela é diferente, né? Você aqui A no Brasil formação das frases, o tempo gramatical, Aham. muitas vezes. Eu acho que porque eu vim adolescente, né? Tem a coisa do adolescente querer fazer parte de algo, querer Mas é se... natural para você falar o nosso português brasileiro ou você se pega forçando a falar assim? Comecei forçando, Aham. total. Hoje em dia, meio que... É como falar um inglês, assim. Tipo, você Uhum. meio que reproduz o que você está escutando para ter uma conversação. Mesmo que eu fale em português de Portugal e você possa entender alguma coisa, não me parece uma coisa aproximada, sabe? Uhum. Tipo, uma coisa de igual para igual. Não sei, é uma coisa que pode ser da minha cabeça. Mas com a minha mãe, que é brasileira, curiosamente, eu falo como portuguesa. Uhum. E você fala, e é automático. Você vê sua mãe, baixa. Ou se eu mandar um áudio pra ela, ou pro meu irmão, ou... É sempre volta na hora, assim. É que Aham. nem ligar e desligar um botãozinho. Cara, é muito louco isso, porque tem um ator também no Brasil. Esqueci o nome dele, um ator. Ricardo Pereira. Esse. Ele super. É um carioca, né? Ele é um brasileiro, assim, tipo, realmente ele perdeu bastante. E ele começou a atuar no Brasil com um sotaque bem carregado de português, né? Muito, mas ele ainda tem aquela coisa de ser, tipo, português, né? Não tem nem mãe brasileira, nem É, pai. sim. Então eu Aham. acho que pra ele pode ser ainda mais desafiador. Uhum. Agora eu, se tô um pouquinho mais bebinha, eu fico mais portuguesa. Se eu tô brava, eu fico um pouco mais Ah, pode portuguesa. crer. Vem as personas, assim, Aham. da Renata. No, no musical Mamma Mia, você usou o sotaque do Brasil. Aham. Aham. Mas com aquele Szinho puxado, as Ela vogais são é leve, né? diferentes. As pessoas, quando você fala com alguém que não sabe, não conhece você, assim, e você fala um português, as pessoas começam a estranhar ou só acham que você tem um sotaque seu e tudo mais? Não, elas acham que eu sou ou carioca ou de Florianópolis. Uhum. E aí. É, tem uma coisa meio sulista, assim. É que minha avó é gaúcha, Aham. a mãe da minha mãe. Então eu tenho o R da minha avó, o S de Portugal, que as pessoas já acham que é carioca, Uhum. e sei lá, né? E um acento britânico. Um acento Um meio pouquinho. assim, vai. E daí legal falar do musical porque é uma mistura dos dois mundos, né? Da atuação e também Do Meu cérebro canto, derreteu da agora. dança. Do canto, da dança, enfim. Você já tinha feito tudo junto, assim? Como é que foi? É o Mamma Não. Mia, tá, gente? Um espetáculo É, baseado nas músicas do ABBA, né? foi o meu primeiro musical. Foi novamente um desafio. Eu sempre me achei meio dura para dançar. E as Uhum. coreografias foram, tipo, a primeira etapa. E eram muito elaboradas. E no início eu ficava, meu Deus do céu, onde eu me meti? Será que eu vou conseguir Aham. aprender essas coreografias e Você tal? gosta de Tipo, funk? gosto, mas eu já fui Funkeira. mais funkeira. Quando Aham. eu morava no Rio de Janeiro ou quando eu vim pra cá no período da faculdade. E Eu dança amava. funk? Não. Não que nem uma Aham. brasileira Aham. original, né, da terra, que tem aquele rebolation sem Aham. fim. Mas eu tenho meu Você, reboladinho você, humilde que vai. aham. Você se esforça, né? Então eu dou os meus jeitos de ser Aham. funkeira. Então assim foi, mas eu achei desafiador, principalmente a parte da dança. Uhum. E depois a atuação, que era uma coisa que eu também não tinha experiência. Mas é muito louco, porque a cada dia de ensaio você sente que é melhor, mais bem Uhum. preparado, mais fluido. E a minha personagem, a Tânia, foi uma construção mesmo, porque no dia a dia eu tenho um jeito mais moleca, mais acessível, Uhum. mais de boa. E a Tânia é tipo aquela madame gostosona, mais velha, siliconada, toda rica e Uhum. muito Não me toque. glamurosa. E não me toques, mas ao mesmo tempo me toca, porque ela é bem Uhum. safada. Então é tipo, foi desafiador pra mim fazer essa personagem, mas foi muito legal, porque você, por aquelas horas, você não é você, né? É tipo uma terapia artística. Você pode brincar de ser outra pessoa, com outras preocupações, outras falas. Aí mistura o canto que eu amo, né? Então foi uma experiência E é um incrível. espetáculo consagrado também, né, ao mesmo tempo. Então, difícil de fazer, né? Uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo não, né? Médio, assim.
E foi o primeiro musical que eu vi na minha vida lá em Portugal. Então tinha uma história muito forte, assim, com a minha mãe, que amava Mamma Mia e ABBA, me remeteu muito a ela. Aí quando eu tive a oportunidade, eu fiz como uma homenagem a ela. Foi tipo um presente, assim, pra E minha ela mãe. curtiu? Ai, ela amou, chorou, se emocionou super. Eu acho que a gente superou muitas expectativas, até as nossas Uhum. próprias expectativas. Acho que o espetáculo final tava assim um vislumbre mesmo, Uhum. humildade à parte, assim, eu acho que tava Já falou que é lindíssimo. perfeito aqui, tá? Já vai Você anotando. falou que é perfeito. Não, acho que tava lindíssimo. O Fernandes, que foi o diretor, Aham. arrasou, assim, né? Aliás, Leandro Marques também estava no elenco, nosso colega jornalista aqui também. Meu príncipe É, maravilhoso. é máfia, né, aqui no Media Max. Você também disse mais cedo que falou um pouco do que é escutado lá em Portugal, aqui do Brasil, né? O que mais que o português assim, consome da cultura brasileira? Novela, imagino que bastante, né? Nossa, novela, eu assisti todas as novelas, assim, praticamente. Tipo, O Clone, O Beijo do Vampiro, que o menininho era o meu crush, eu tinha, tipo, 5 O anos. Kaique Brito? Eu tinha 5. Todo mundo é apaixonado. Aliás, fica aqui mais uma vez o meu protesto, por que que a Globo não passa, não vale a pena ver de novo, né? Pois é, Tá passando no Viva, mas não é não é a mesma democrático, coisa. é. Então eu amava assistir O Clone, assisti várias novelas, assim. E é engraçado, porque mesmo em Portugal, as crianças tinham certas referências que as menininhas aqui tinham. Tipo, de usar a Uhum. pulseirinha da Jade, sabe? Aquela Inxalá. Inxalá, e de Aham. brincar. E não. Eu tenho medo de fazer essa pergunta, porque ela pode ser bem idiota. Mas não tinha dublagem, não. Não, Ah, tá. lá não tem dublagem de praticamente nada. Aham. Tanto que o português normalmente fala vários idiomas. Eu acredito que parte da responsabilidade é essa. Tudo bem que o cenário brasileiro é diferente, tem muito índice de analfabetos e tal, não sei o quê. Mas lá as pessoas treinam o ouvido a escutar outros idiomas. Uhum. Então, tirando o filme para criança, né, que a criança não lê, É, não consegue não acompanhar consegue muito. acompanhar, tipo, a maioria dos filmes. Os filmes daqui também, programas de TV, tudo. Tudo daqui é. O português entende muito bem o brasileiro. Uhum. O brasileiro que não entende o É, português. eu também acho que a gente não consome quase nada de Portugal, né? Eu acho que a música vem começando a acontecer um pouco mais agora, assim, né? Mas de resto eu não vejo. E mesmo assim é muito pontual, né? Tipo, Salvador Sobral, É, é Amaro, é aquele menino Thiago Nacaraça, sim. né? Então. E o cinema português é Não é muito frutífero? Não é muito forte. forte, não. Não. Essa parte, assim, audiovisual, assim, que me perdoem os portugueses, né? Uhum. Mas eu acho que ainda tem muito para andar e que muitas referências, inclusive dos portugueses, vêm das produções brasileiras, que o cinema brasileiro está cada É, vez mais forte. Se bem que teve um filme recentemente português que ganhou uma grande premiação, agora eu não vou saber o nome, então, mas acreditem na enfim, Renata. acredito. Então, assim, eu vou passar por todos os clichês de uma pessoa que conversa com português. Não, mentira, mas isso eu acho que é Portugueses interessante. têm bigode? Não. Mas as pessoas no Brasil, eu acho que isso na adolescência é um pouco mais latente, porque a gente tem pouco filtro, né? Quando a gente é mais novo. O adulto, ele tem um pouco mais de, né, assim, mais protocolar as coisas, né? Uhum. Eu não vou chegar e você, ei, português é burro, não sei o quê, não é isso, né? Porque isso é um preconceito, eu fiz uma distorção. Mas as pessoas ficavam toda hora, tipo, fazendo essa comparação, perguntando como é que é em Portugal, como é que é aqui, pedindo pra você comparar as duas culturas e tudo mais. Não, demais. E faziam essas piadinhas também, da portuguesa com bigode, do português burro, se meu pai era padeiro, se não sei o quê. Todas essas coisas. Sim, ele vai enfiar uma baguete. E não sei Aliás, o a que da famosa. bicha, Como é que é? A coisa que mais falada. cacetinho. Cacetinho. É. É. Aliás, é um bom gancho, hein, pessoal? E eu, antes de começar o nosso episódio, eu perguntei para os meus colegas ali se era uma boa ideia. Eu fiz uma profunda pesquisa. Mentira, eu cliquei no primeiro link que eu achei no Google de gírias portuguesas Uhum. que têm significados que a gente não entende. Aí,
Eu não sei se você conhece todas elas. Eu pensei em falar gírias brasileiras, mas não faz sentido nenhum, porque você saberia. Não, porque eu não... Você sabe todas. Assim, no Brasil você sabe a maioria das gírias. Ah, a Assim. maioria sim. Aham. Não. Algumas talvez não, né? Mas... Você usa muita gíria de Portugal? Usava antes? Aqui não. Sabe, eu nunca fui muito uma pessoa das gírias, porque inclusive os meus amigos na escola Lady. falavam que eu era... Mas você conhece? Conheço. Ah, tá. Meus amigos falavam que eu falava português estupidamente correto na escola. Então, tipo... Mas eu conheço. Então, eu relacionei aqui algumas e posso te perguntar? Óbvio. Eu tenho aqui os significados dela. Então, eu não sei também se nesse lugar que eu tirei, elas estão corretas. Tem um monte, mas eu não vou perguntar todas não, porque senão vai demorar demais. Abiscoitado. É tipo atontado, meio tonto, né? Isso, refere-se a alguém irresponsável, sem juízo. Sem juízo. Essa eu conheço porque o técnico do meu time é português, Abel Ferreira. E ele fala de vez em quando, que é Malta. Malta é galera, pessoal. Pra toda Malta. Assim. Malta é pessoal, isso. E será que você conhece? Bué? Fala. Bué é muito. É muito? Muito. Tipo assim, Ah, eu estou bué cansada bué hoje. cansado, estou muito cansada. Tipo, ou isto é bué da fixe. Fixe é legal. Então, isso é muito legal, assim. Ter lata. Ter lata é ter coragem, ter... ser tipo desaforadão, assim, sabe? Ela é das gírias. Descalçar essa bota. Tiraram... no sentido literal é tirar o sapato, né? Mas descalçar a bota me parece, por senso comum, talvez tirar a responsabilidade ou... Aqui tá, tipo, resolvendo um problema. Eu acho que eles forçam a mão, às vezes. É, tipo, isso descascar um eu abacaxi, sei. sei lá, sabe? É uma coisa assim. No Brasil, você já ouviu essa? Descascar um abacaxi? Nunca viu? O que é descascar um abacaxi? Resolver um problema. Tipo, Tá. quando te dá um problema muito grande pra resolver, puta, vou ter que descascar esse abacaxi. Então, acho que é mesmo sentido da bota, mas eu nunca vi ninguém usar isso. Brutal, grave. Não, brutal as pessoas usam muito como, tipo, algo muito legal, assim. Tipo, isso é brutal. É tipo um foda, eu acho, né? Porque tá aqui, essa noite foi brutal. Bebi muito, mesmo grave. Tipo foda mesmo. Aham. Do piório. Do pioril? Do pioril? Do pioril é, tipo assim, algo... Sei lá, você é do pioril significa que você é uma pessoa muito... como explicar isso? Tem umas expressões que a gente fica meio sem explicar, tipo... Terrível. Muito... Terrível. Exatamente, tá escrito aqui, terrível. Cara, ela sabe. Eu tava começando a saber. Você achou que fosse me humilhar aqui nas minhas próprias Então eu vou gírias. continuar porque... Piropo. Piropo? Eu sei, mas eu não lembro. Piropo. É tipo... uma cantada. Chaveco, tipo... Tá, tipo, dá um piropo. Aguentar nas canetas. Aguentar... Olha, só porque eu falei Essa é uma que expressão. eu sabia e veio um monte de... Começamos a degringolar, hein, Brasil? Não, mas essa é tipo... Maria já não aguentava nas canetas. Alguém que não se aguenta nas canetas é alguém que está muito cansado. Não se aguenta nas próprias pernas, né? A última. Fiche e giro. Fiche é legal e giro é bonito ou legal. Tipo, por exemplo, eu posso dizer que você é bué giro. Tipo, muito bonito. Ou posso dizer que você... Isto aqui é bué giro, isso é muito legal. Quando é pra coisa, giro é legal. Quando é pra pessoa, normalmente é bonito. Ou situação é legal. E fiche é sempre legal. Fiche? Esse parece que é bem utilizado lá. Muito. Que é F-I-X-E, né? Fiche como? Usado. F-I-X-E. Isso, Pois foi 90%, eu acho, viu? 80% segundo o Instituto Data Lucas. Além de tudo isso que a gente falou, você também conseguiu arrumar um espaço para ser Miss, né? Que te jogaram no palco? O que foi? Não, então... Miss Mundo, não foi? Foi. Eu tinha 21. Eu tinha acabado de chegar em Campo Grande, tinha pouco tempo. Eu cheguei aqui com 20, eu acho, 19 para 20. E eu não conhecia ninguém e tal, e eu tinha visto esse rolê das misses. E eu queria me desafiar novamente a fazer alguma coisa nova e diferente. E também por causa da minha história de vida, eu queria muito mostrar para mim mesma que eu seria capaz de conquistar alguma coisa por mim. E aí eu
me preparei, né? Busquei alguns Me preparei. Fiquei macia e bonita, né? Não, busquei alguns patrocinadores, pessoas que pudessem me ajudar, principalmente com vestido, né? Essa parte, assim, mais... Nossa, eu fui bem escroto agora, porque ser Miss, obviamente, não é ser só bonita, né? Porque envolve, justamente todo o resto, né? envolve várias coisas, mas, claro, a aparência é uma das questões. E daí, quando eu concorri ao Miss Mato Grosso do Sul, Miss Mundo Mato Grosso do Sul, aí eu ganhei, fui pro Miss Brasil, Miss Mundo Brasil. Aí classifiquei como vice Miss Mundo Brasil e Miss Grand Brasil. Fui, tipo, uma das primeiras, acho que a terceira Miss Grand Brasil. E aí o concurso era no... O concurso é de uma sede tailandesa, né? É um dos maiores concursos do mundo. Porque os asiáticos são fãs de concurso de Miss, que nem, tipo, torcedor de futebol, sabe? Sim. E aí... Só que essa vez eles queriam fazer nos Estados Unidos, porque eles estavam querendo expandir o concurso. Então foi em Las Vegas. Ai, que chato. Las Vegas, você foi pra lá. Aí eu fui para uma escola de misses no Rio Grande do Sul, fiquei lá um tempo me preparando e tal, e fui para o concurso em Las Vegas. E foi bem legal, assim, eu fiz muitas amizades, foi uma experiência super bacana, mas, como tudo que é bom, uma hora chega ao fim. É. E assim foi uma experiência que me ajudou muito, principalmente a ter mais desenvoltura, a falar em público, a expressar. Tinha também a prova de talentos que eu ganhei na época cantando. Cantando. Uhum. E aí, pra mim foi mais uma coisa de... Fora dessa parte do glamour e tal, foi mais uma coisa de falar pra mim mesma que eu conseguia. Uhum. E fiz muitas amigas, tipo, se eu Tipo, é uma quiser... experiência super válida pra você, Super. assim. Uhum. Minhas melhores amigas do concurso eram a Miss Japão, que era minha colega de quarto, Uhum. a Miss Hong Kong e Tudo a galera da Ásia. a Malásia. Uhum. Eu amo os asiáticos. Adorei as meninas. Sim, eles têm uma cultura muito respeitosa, assim, né? E uma coisa muito fiel a você também, né? Eles têm um laço muito... Eu também acho bem legal. Pessoas legais. Eu tinha uma amiga japonesa, chamava ela de Tomadade. Que é amigo japonês, é literalmente isso. E o nome dela era qual? Shinzo alguma coisa. Eu esqueci. Ah, mas é muito... Eu acho que é um povo... Claro que, obviamente, a menina da Malásia, do Hong Kong e do Japão eram de culturas totalmente diferentes. Sim. Mas no âmbito geral, eu achava que elas eram mais puronas, Também mais isso. de bom Aham, coração. aham. E eu sempre tive um pouco essa característica. Eu sempre fui, apesar de considerada nos padrões e tal, eu sempre fui meio purona, sabe? Uhum. Inocente, assim. Meio inocentona, meio de fazer amizade já... Sem ver muita confiar maldade nas pessoas. Eu não vejo muita maldade nas pessoas. É óbvio que a vida, aos poucos, vai destruindo seus sonhos e acabando Aham. com você. E você começa a ver uma certa maldade nas pessoas. Aham. Mas não tá muito na minha essência Uhum. olhar as pessoas com essa maldade. E eu lembro que no concurso as meninas da América Latina, e eu entendo espanhol e entendo inglês, né? Então eu entendia o que ambos os grupos falavam. E as meninas latinas eram muito dessa cultura latina, da fofoca, Uhum. de uma certa malícia. E Sei falando bem. umas das outras Uhum. e tal. E eu não gosto muito disso, assim. Uhum. Tipo, dificilmente você vai me ouvir Você não falar é fofoqueira, de alguém. não, Renata? Você não Não gosta sou. nem de ouvir fofoca? Não, eu adoro ouvir fofoca. Ah, tá. Mas a fofoca meio que morre comigo. Eu não sou essa pessoa que fica lastrando Ah, tá. a Não, fofoca. você é uma ótima fofoqueira, então, né? Porque daí você segura. Eu seguro. Eu só conto quando é uma Uma coisa ótima, que... uma ótima pessoa pra contar uma fofoca, na verdade. Eu não sou essa pessoa de estar espalhando a fofoca, porque, sei lá, tá falando também... Uma coisa é você falar pra um amigo, um namorado, uma Imagina mãe, que fofoca né? seja uma palavra daqui, nossa, só, né? Não tem? Tem alguma coisa equivalente a fofoca? Lá... eu não lembro. Não tem nem a palavra que equivale Não a lembro fofoca. se tem. Eu acho que eu sempre escutei muito a palavra fofoca por ter mãe brasileira, Aham, né? É. Minha avó e minha mãe adoram fofoca. Aqueles programas de fofoca. Exato. Eu Toda acho mãe, que- né? Toda mãe. E acho como elas Virou gostavam mãe, tanto. gosta de Virou fofoca. Ai, Deus me livre, eu não quero ser fofoqueira. Você quer ser mãe? Um dia. Vai ter que ser fofoqueira. Então eu acho que eu vi as duas, tipo, nesses programas de fofoca e tal, e falava, eu não quero ser fofoqueira. E aí eu não me sim. tornei tão fofoqueira. Não dá Faz pra... muito bem, faz muito bem. E daí você... Isso foi antes de você dar o rolê lá na Ásia. Foi Aham. bem antes. Aí eu fiz o concurso, aí passou essa fase, eu cansei. Eu fiquei 3 anos usando salto 15, unha acrílica, aplique no cabelo, academia Deus. 2 vezes por dia, dieta super rígida. Tipo, você comia um hamburgão aqui na minha Aham. frente, eu comia marmitinha com o meu No pain, no gain, alface, né?
o meu alface e tal. Triste, você com alface no hambúrguer, sabe? Tipo, mundos muito diferentes. E aí, quando eu deixei de ser Miss, eu cortei o cabelo aqui, joguei todos os saltos fora, fiquei andando só de coturno e comi vários hambúrgueres. E E aí nasceu a compulsão alimentar de Renata Senna. aí foi o início Foi o do início, fim. e hoje ela trata. Como é que você faz para administrar essa quantidade imensa de amigos que você conseguiu adquirir ao longo da sua vida? Porque imagino que é muita gente de muitos lugares, né? E a amizade é um negócio meio que você tem que cativar e cultivar, né? Ela não tá lá para sempre. Assim, é como eu vejo um pouco a amizade. Você tem que... Assim, é claro que uma amizade verdadeira, ela resiste, né? À distância e tudo mais. Mas é sempre bom você fazer uma manutenção na amizade, né? Oi, tudo bem? Vamos conversar, vamos contar a nossa vida e tal. Você consegue administrar essa quantidade imensa de pessoas que você conheceu ao longo da sua vida? Como é que é, assim, para você? Assim, sendo bem sincera, eu acho que eu não tenho conseguido administrar muito essa parte. Os amigos cobrando Renata aí, ó. Mas não é por mal. Na verdade, eu acho que é uma coisa que não tem nem a ver tanto com a rotina, né? Aquela desculpa que todo mundo fala do tempo e tal. Pra mim é mais uma coisa de eu sinto tanta saudade e falar com a pessoa me remete a histórias e vivências e isso meio que me faz sofrer, porque eu queria estar lá, eu queria estar lá abraçando a pessoa, tendo vivências com a pessoa. E eu acabo... É uma coisa um pouco dessa história de mudar muito e tal. Eu acabo tentando viver o presente mesmo, assim. Com as pessoas que estão comigo no hoje. Mas os meus amigos verdadeiros de anos, eles sabem, eles me conhecem, né? E a gente tem uma relação... Eu tenho amigos irmãos, assim. Pessoas que eu amo profundamente. Mas a vida vai acontecendo. Como eu também sou muito dessa vibe cosmopolita, meus amigos também são... Então, todo mundo meio que é dessa coisa do recomeço, né? Então, eu tento nutrir, mas eu prefiro ter saudade, chegar e dar aquele abraço gostoso e estar com a pessoa. Mas é uma coisa, eu não sei como você, mas é muito louco essa coisa que a gente tem de conhecer alguém, ter uma vivência com ela, criar um laço e ir desfazendo esses laços, né? É uma coisa, não é... Tipo, esse sentimento da saudade, eu acho ele muito nobre, assim, né, do ser humano, assim, e muito humano também. Mas ele, ao mesmo tempo, dói, né? Você ficar toda hora criando um laço e desfazendo, criando um laço e desfazendo, né? Demais, mas eu acho que a gente vive várias vidas numa só. E é muito louco como cada fase você tá... com um grupo de pessoas, ou com uma pessoa diferente, específica. E eu também acredito, que talvez possa ser um discurso otimista da minha vivência, mas eu acredito que nada é à toa. E que às vezes aquela pessoa que você convive naquele momento, ela tinha uma missão maior de fazer parte da sua vida naquele momento. E aí vai surgir alguma outra, ou outro grupo de amigos, e você vai aprender. E às vezes você não se identifica mais e quer voltar para o grupo de amigos que você tinha, sei lá. É que a gente está em constante transformação, né? E as pessoas correspondem, a gente busca o que as pessoas, que deem respostas que a gente quer naquela hora, né, também, né? Então, se é essa pessoa, se é aquela, se é a nossa família, se não é ninguém, né? Você gosta de ficar sozinho ou não muito? Eu não tive muita vivência de ficar sozinha, tirando nesses 3 anos que eu fiquei lá em Portugal. Eu gosto, mas não exageradamente. Vamos até ali, né? Só um pouquinho. Eu sou bem afetuosa, eu sou presente, assim, das pessoas, tipo, com as pessoas que eu tenho perto. E eu gosto de partilhar. Mas às vezes é bom. Ultimamente eu tenho sentido um pouquinho mais de falta de ter uns momentos meus. Então, tô tentando exercitar isso. Tinha planejado para ficar sozinha essa segunda-feira e a gente chamou para vir agora aqui. à tarde, você atrapalhou os meus planos. Você não, me brincadeira. Mas é gostoso ficar um pouquinho sozinho. Só um pouquinho. Você gosta? Eu gosto, eu acho legal. Eu aprendi a ficar sozinho, na verdade. Eu também, assim, eu acho que eu sou igual a você também. Eu acho que tem um limite, né? Tem um limite, porque eu falo muito, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E gosto da dialética também, né? Porque a gente vai falando, as coisas vão saindo e a gente vai aprendendo a resolver os problemas. Mas também é muito bom ficar sozinho, eu acho. Traz muitos benefícios, assim, porque você também pensa um pouco antes de fazer, antes de falar. Sei lá, traz uma maturidade, eu acho. Ficar, morar sozinho, viver sozinho. Mas a gente é um bicho muito social, né? Muito. O ser humano, enfim, é impossível, eu acho que tá na nossa natureza, assim, as relações e tudo mais.
Você disse que tá com esse EP, tem alguma previsão, assim, de lançamento? Eu quero lançar antes do meu show do Som da Concha, que é dia 20 de novembro. Mas até lá, é porque eu sou, novamente, muito preocupada com o audiovisual. Então, quando eu penso no EP, eu já penso nas cores, nas fotos, nos mini vídeos que eu tenho que produzir. Então, Entendi. ainda tô meio Então vem um combo junto. Vem um pacote, assim. E como a gente ainda não chegou no padrão Renascença de Beyoncé, né, pra poder pedir para as pessoas façam tudo pra gente, né? Pois é, né? Tipo aquela equipe dos sonhos. Você fala, eu quero a estética X e a gente vai gravar amanhã. Pô, incrível, né? E geralmente esses toques estéticos você que dá também? Você intervém bastante nessa parte? Muito. Eu busco as referências sempre, assim, de vídeo, de foto e tal. Mas eu tenho um melhor amigo que é o Wilker, ele é da agência Universo, é o CEO lá. E ele é muito criativo e as nossas ideias batem muito. Assim, é que nem, por exemplo, o Yuri é o meu complementar musical. E o Wilker é o meu complementar visual. E ele entende muito as minhas ideias e ele sempre contribui com alguma ideia incrível e a gente faz, assim. Por exemplo, o clipe de Deusa. Meu Deus, que clipe trabalhoso. Nossa, e lindo o clipe. Muito lindo. Foi gravado onde? Era um rio, uma cachoeira, né? Então, foi gravado aqui em Campo Grande. Aí um amigo meu, o Dudu, cedeu o espaço da Lagoa Rica pra gente gravar. Aí a gente foi gravar lá num inferninho. Sim. E a gente gravou também, nossa, no meio de uma BR, com uma roupa esvoaçante, o corpo pintado de dourado, mas meio seminu, e os carros passando e as motos gritando. E eu tipo, gente, tudo pela arte, desse momento, tudo pela arte. Então, foi um clipe trabalhoso, porque a gente queria pegar cada luz de cada momento do dia. Então, a gente tem luz do nascer do sol, luz do dia, luz do pôr do sol, luz da noite, luz da madrugada. Bonito, a gente acordava, assim, nos horários mais improváveis e, tipo assim, não é qualquer pessoa que topa fazer isso, né? É só um amigo querido que te ame muito pra dizer, não, bora lá, eu vou acordar 3 da manhã com você. Que acredita, e não só amizade, eu acho que acredita no seu trabalho também, né? Acredita na sua arte também, porque, tipo, só amizade não sustenta, né? Eu acho, algumas coisas. Não, assim, total. E as meninas também, que são minhas amigas, fizeram parte do clipe, né? Eu quis trazer essa coisa das mulheres diferentes biotipos. E foi bem legal, assim. Foi um clipe trabalhoso, mas legal de produzir. Legal. Mais legal ainda foi te receber aqui, Renata. Muito obrigado, viu? A gente encontra você no Spotify, né? Também tem um canal no YouTube, né? Com os seus clipes. No Instagram, no TikTok. E aqui também na rua, gente, que ela mora aqui. Aquela rua tal. Rua... Já pensou? Credo, Deus me livre, gente. Se for para mandar mimos, a gente passa depois. Não, tudo é Renata Sena ou a Renata Sena, tipo, junto. E, obrigada eu amei. Você tem uma energia super gostosa de conversar. Obrigado. E foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Gente, vocês também que nos acompanharam aqui no nosso episódio do Bug do Milênio, muito obrigado, viu? Continuem acompanhando a gente. Depois esse episódio vai ficar disponibilizado aí no Facebook, também no Vimeo. E, claro, no Spotify e no Deezer também em áudio. A gente agradece demais a presença de vocês aqui hoje. Até o próximo episódio de Bug do Milênio, segunda-feira, ou a hora que vocês forem acompanhar a gente também. Tchau, tchau. Tchau. Só pra me deixar